Então, é fundamental todas as vitaminas estarem presentes para que realmente o metabolismo funcione, consequentemente venha o desempenho, né? Olá a todos que nos seguem, o pessoal que está em casa, o pessoal que está nos seguindo aí no podcast Aviário. Hoje a gente está aqui numa manhã chuvosa de Curitiba e recebendo o professor Fernando Rutz, que está lá em Pelotas, né, Rutz? Bom dia, como é que você está? Um prazer ter você aqui com a gente. Da mesma forma, Beth, é um prazer participar aí com vocês, com todo o grupo. Fernando, você que foi meu professor, né, um dos meus ídolos aí dentro da avicultura, é muito bom estar com você aqui, uma pessoa que conhece muito de fisiologia, que sabe muito. Então, muito obrigada pelo teu tempo e eu gostaria assim que você contasse para os nossos seguidores aqui como que foi a tua vida, como é que o professor, o Fernando Rutz, se transformou em professor Fernando Rutz, um pouquinho da tua carreira aqui para a gente conhecer. Tá bom, tá. Obrigado, Beth, pela oportunidade. Aquele dom que a gente conhece praticamente desde criança, de que quer ser aquilo, foi uma coisa que me despertou bem no início. Eu sabia que um dia eu deveria ser professor pela boa vontade que eu tenho sempre de ajudar os outros, de ensinar outras pessoas. Ou seja, tem prazer nisso aí. Então foi uma coisa que foi marcada talvez desde o tempo daquilo que se chamava de segundo grau. Aí posteriormente fiz veterinária, mestrado na área de zootecnia, e nesse meio tempo trabalhei um tempo lá na Embrapa de Concórdia, e ao mesmo tempo eu fui contratado para dar aula como professor aqueles auxiliares, né, não era contratado diretamente, temporários na URGS. Então eu fazia as duas coisas, fazia a URGS e fazia a Embrapa de Concórdia. Posteriormente aí efetivei na URGS em Porto Alegre, onde eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado lá nos Estados Unidos. Depois disso, voltei para a URGS, fiquei ainda um tempo, mais ou menos de 1 ano e meio, onde então me transferi para Pelotas, onde eu estou até hoje. Nesse meio tempo de estar em Pelotas, há 20 anos atrás, eu tive uma oportunidade também de aderir à iniciativa privada, foi quando eu comecei a trabalhar junto com a Altec, e hoje eu estou nessa de 40 anos de universidade, mais 20 anos de Altec. Em busca do ambiente ideal para sua produção, a Aquece oferece aquecimento especializado, totalmente automático para a produção animal, garantindo distribuição uniforme de calor. Mais de 12 anos entregando soluções eficientes em todo o Brasil. Bastante estrada, literalmente estrada, porque sempre está viajando, né, Ruth? Esse é um daqueles pesquisadores, cientistas que desde o começo aí trabalhava em Concórdia, trabalhava em Porto Alegre, estava sempre na estrada. E é legal, né, Beto, que tu passou por um tempo assim também de fazer esse meio de campo, né, trazer o campo para dentro da universidade e levar a universidade para o campo. Então essa integração é muito legal. É muito bom, né? Acho que dá uma diferença grande. E assim, dos temas que eu queria conversar contigo, que na verdade eu acho que tem muito pouca gente que conhece tão profundamente como você, é a questão de vitaminas, né, Ruth? Assim, o pessoal fala, se você tiver deficiência de vitamina, você vai ter problema. O pessoal fala que você tem que ter os requerimentos adequados, mas assim, pouca gente realmente fala a importância e o que a vitamina faz, né, nos animais. Então, eu queria perguntar para você, assim, como que é a ação das vitaminas, como que elas... Eu sei que é muito complexo, né, mas, assim, de maneira geral, para o nosso público, que é bastante diverso, qual que é a função mesmo das vitaminas dentro da nutrição, né, tanto animal como do ser humano, e por que a gente não pode deixar de ter elas presentes aí na dieta? Ao responder essa pergunta, é sempre bom a gente voltar um pouquinho da bioquímica
e lembrar de um elemento lá que todos nós aprendemos, chamado o ciclo de Krebs, e tudo que está ao redor do ciclo de Krebs. Ou seja, para aquele maquinário funcionar, toda aquela engrenagem funcionar, ele precisa de vitaminas, né? Assim como poderia se dizer dos minerais, principalmente os minerais traços nesse momento. Então, se por um acaso faltarem as vitaminas, nesse caso falando especificamente das hidrossolúveis, não é? Aquele maquinário vai parar. E dos bons exemplos que normalmente a gente dá é dentro da nossa vida mesmo, né? Quando pequenos, a nossa mãe fazia a gente tomar vitamina para quê? Porque aí abre o apetite. E o que é, na verdade, abrir o apetite? É fazer a roda funcionar, é fazer o metabolismo funcionar, né? Então, é fundamental todas as vitaminas estarem presentes para que realmente o metabolismo funcione, consequentemente venha o desempenho, né? E quando a gente fala de desempenho, quer seja de produção de carne, produção de ovos, ou parte de reprodução, precisa que as vitaminas estejam presentes, né? A gente, falando assim de um grande grupo que a gente, se quiser separar elas, nós temos as lipossolúveis e nós temos as hidrossolúveis, com funções distintas, né? As lipossolúveis seriam mais a utilização em sistemas, né? Como, por exemplo, a vitamina A, com parte de visão, de proteção de membrana, né? A mucosa ali. A vitamina D, que a gente sempre caracterizou ela como na absorção de cálcio e fósforo. Hoje se sabe que a vitamina D vai muito mais além do que isso. Muito mais. O aspecto de imunologia, então, nem se fala. Um dos temas que se tratou bastante durante a pandemia, isso para ser humano, foi que os médicos, entre outras coisas, recomendavam também doses altas de vitamina D para as pessoas, né? Então, ou seja, a vitamina D tem muito mais função do que a gente imaginava. Quando a gente trata da vitamina E, nós estamos tratando basicamente de um fator antioxidante e, se ela bem aplicada, ela pode ir muito além da vitamina E, né? Ela, por exemplo, se você quiser aumentar o tempo de prateleira dos alimentos, é usar doses mais elevadas de vitamina E. Se você quer proteger a parte imunológica, não com níveis baixos, não é? Com esses que a gente usa só para performance, mas para realmente adquirir esse nível de imunologia, níveis altos de vitamina E também funciona muito bem, né? E a vitamina K, que por incrível que pareça, a forma ativa da vitamina K é uma forma de vitamina lipossolúvel, mas aquela que a gente coloca na ração, no premix, aquela é hidrossolúvel. A gente trata ela sempre de vitamina K como uma do grupo de lipo, mas, na verdade, a forma sintética dela ela é hidro, convertendo-se depois dentro do organismo do animal em lipo, a forma em lipossolúvel, a forma que ela vai ser realmente ativa. Aí, quando a gente vai para o lado das vitaminas hidrossolúveis, né, que é o caso, por exemplo, da tiamina, começando com a B1, né, não que seja a mais importante, porque não existe uma mais importante, no sentido de que uma não vai substituir a outra, cada uma tem o seu papel. Aí nós estamos falando de reação de carboxilação, né, da tiamina. Ela é uma vitamina, assim, digamos assim, que ela é extremamente importante, mas ela normalmente está presente em quantidade suficiente nos ingredientes aos quais se utiliza numa ração, né? Então, mas isso não significa que não possa haver casos, e eu, por exemplo, já vi no campo casos de deficiência de tiamina na matriz. E o pintinho, quando nasce, ele nasce com um pescoço para trás, um fenômeno que se chama de opistótono, né? E se é pintinho de 1-2 dias que apresenta isso, naturalmente não é por deficiência da ração do pintinho, isso foi por deficiência da ração da matriz, né? E claro que em outras espécies, por exemplo, quando se trata de bovinos e ovinos, tem a samambaia, aquela planta que fica na volta dos rios, que os animais vão lá e consomem a samambaia, e a samambaia tem uma enzima, né, uma tiaminase, que é capaz de quebrar a tiamina, e com isso acaba dando problema também de retração do pescoço, tanto em ovinos quanto bovinos, e um fenômeno que, incrível que pareça, uma vez administrada a tiamina nesses animais, detectada e administrada,
Volta o animal, assim, uma questão de 8 horas, ele volta tudo ao normal. Mas tem que agir mais ou menos rápido. No caso, assim, de animais de campo, como as raposas, a volta e meia, elas podem apresentar também problema, chama-se paralisia de Chastek, quando comer peixe que já está em processo de decomposição, como carpas, e aí também raposas acabam desenvolvendo isso aí. Né? No caso de farinha de peixe, também é capaz de desenvolver a tiaminase. Então, se por um acaso usar a farinha de peixe que tenha sido mal processada, por exemplo, tem a tiaminase, isso pode vir a desenvolver também problemas aí seria mais para aves, né, os suínos, como queira. Saindo da vitamina B1, que é a tiamina, passando para a vitamina B2, que é a riboflavina, essa é a mais, digamos assim, a mais essencial dieteticamente de todas. Mais uma vez, eu procuro não usar a palavra essencial metabólica, porque em termos de metabolismo, todas elas são essenciais. Mas, dieteticamente, ou seja, que tem que estar presente na dieta, sem sombra de dúvida, a vitamina B2 ou riboflavina tem que estar. Em aves, então, nem se fala, né? Porque leva aquela paralisia dos dedos curvos. Ou seja, uma dieta de pintinhos, onde venha a faltar a riboflavina na dieta, em 8 dias, inicialmente começa com uma diarreia, né? Nos animais vê aquela a cloaca empastada, mas em 8 dias o lote inteiro deita, o lote inteiro perde perna, não é? Então não é uma questão de que o animal não tenha fome, é que ele não consegue caminhar, e aí começam problemas. Em termos dessa mesma riboflavina para matrizes, ela é fundamental. Se por um acaso esquecer de colocar, e a gente nunca, quando trata de vitaminas, nunca pode esquecer do tal do erro humano, né? Que o erro humano, ele acontece, ou seja, da pessoa acabar esquecendo de colocar. E aí, em matriz, assim, chega a 14 dias, 15 dias, praticamente a mortalidade é quase que 100% dos embriões. Conto para ti também um caso bastante interessante que eu vi acontecer uma vez na China. Eu fui lá visitar o cliente chinês e ele me mostrou pintinhos que haviam morrido, embriões que haviam morrido, mostrou as fotos todas, e todos com os dedos curvos. E eu, batata. Não, isso aí é deficiência de riboflavina. Mas eles já tinham mandado analisar a riboflavina no premix e tinha riboflavina. Aí, conversando com ele mais um pouco, o interessante é que de quem eles estavam comprando óleo, tinham comprado óleo onde havia uma mistura desse óleo com óleo de algodão. E, com certeza, embora cientificamente acredito que ninguém provou, houve uma interferência esse óleo de algodão, de produtos do óleo de algodão, se é gocipol ou não, eu não sei, porque tem outros produtos também, no metabolismo da vitamina. E era de sintomas típicos. Ou seja, além do fato dos dedos curvos, né, que os embriões estavam aparentando, também se observava ali na coloração da clara, uma coloração salmão. E essa coloração salmão mais ou menos coincide com um excesso de gocipol dentro de uma dieta. Né? Então, ou seja, muitas vezes a gente vai direto a essa vitamina, mas se esquece de todos os fatores que estão ao redor da vitamina e que podem interferir na sua utilização. Né? Então, ou seja, a riboflavina, mais uma vez dizendo, é dieteticamente a mais essencial, no meu ponto de vista, para aves. Essa, se faltar, e milho e soja tem níveis muito baixos. Ou seja, não é, por exemplo, como a tiamina que eu falei, que talvez milho e soja já tenha o suficiente. Né? A gente coloca por uma questão de margem de segurança. Mas não é necessidade. Agora, a riboflavina não se pode brincar. Né? Depois, outra vitamina, por exemplo, o ácido fólico. A princípio, o ácido fólico, adicionar ou não na dieta, quase para o desempenho do animal, eu acredito que talvez nem precisasse, porque já tem suficiente dentro do milho de soja. Mas, mais uma vez, quem é que vai correr o risco? Né? E sempre lembrando que o ácido fólico, em alguns países, por exemplo, como Canadá e Estados Unidos, é reforçado, né? É adicionado dentro do leite para que a pessoa tenha acesso, dá lá a importância que ele tem, principalmente para gestantes, né? Do desenvolvimento do feto ali.
E há casos também, trabalhos na literatura, que nos indicam que o ácido fólico, se colocar níveis maiores dentro, por exemplo, de uma poedeira, né, numa dieta de poedeira, vai enriquecer o ovo com ácido fólico. É outra maneira de chegar também no ser humano. Né? O ácido pantotênico é uma outra vitamina que também quase que configuraria assim como a gente coloca por margem de segurança, talvez já tenha suficiente nos ingredientes que se utiliza, mas não dá para correr o risco e aí se busca dermatites, né? Basicamente, em caso de aves, dermatite. Em caso de suíno seria diferente, que é aquele passo de ganso, que é o patognomônico, porque afeta o ciático do suíno. Né? Interessante o ácido pantotênico e a biotina, que é uma outra vitamina, que as duas causam dermatites. Quando começa no bico, a dermatite, depois vai para a pata, a gente caracteriza como ácido pantotênico. Quando começa na pata e depois vai para o bico, aí é a biotina. E a biotina é uma das vitaminas que, algum tempo atrás, sei lá, talvez uns 15 anos atrás, haviam 2 empresas no mundo que produziam biotina. Sendo que dessas 2, uma teve problemas, né, de produção, e só ficou uma. Naturalmente que com isso o preço cresceu. E as pessoas passaram a não utilizar muito a biotina justamente por uma questão de preço. Né? Utilizava-se ali pela primeira semana. E países como, por exemplo, o México, que procura evitar o consumo de milho para deixar para o ser humano e menos para as galinhas, né? Eles usam muito sorgo. Um diferencial é que a biotina no milho ela é praticamente 100% disponível. No sorgo ela é muito baixa a disponibilidade, como 20%. E aí mesmo em camas secas começaram a aparecer dermatites, as pododermatites. Né? Então, ou seja, o pessoal pensou que com a utilização do sorgo e da soja poderia satisfazer a biotina e isso não aconteceu. E caracteristicamente da pododermatite seria uma cama úmida, não é? E nesse caso não parecia cama úmida, a cama estava seca. As aves consumiam praticamente as penas, outro dado que foi observado nisso aí, talvez em busca da biotina que por ali tivesse, e aí apareciam os casos de pododermatite. Então, é uma das vitaminas importantes, né, tanto para aves como também para suínos, até pensando no negócio de casco, do suíno, a biotina, não é? E tem esse diferencial com o ácido pantotênico no bico e pata, biotina na pata e depois no bico. E nunca descartar, né, que mesmo que muitas vezes a gente acha que tem, dependendo de todos os fatores que estão ao redor, até casos de estresse, né, de micotoxinas ou de estresse calórico, qualquer tipo de estresse. Né? Não existe um estresse único. Existe um mecanismo único para estresse, mas não existe um estresse único. A história de que a hipotálamo, a produção de CRH, vai para córtex adrenal, produz corticosterona no caso da ave, ou cortisol no caso de suíno, esse é o único. Né? Ou produção da epinefrina e norepinefrina na medula adrenal, esse é o único. Agora, os fatores que estão ao redor podem afetar. E toda vez que se tiver estresse, tem produção de radicais livres e a exigência de vitaminas começa a aumentar ainda mais. Né? Outras vitaminas a gente pode conversar um pouco, por exemplo, a colina. A colina disse mais ou menos que a partir de 13 semanas de idade já existe a possibilidade da ave sintetizar toda a colina do que ela precisa. Mas claro que a gente não corre esse risco e acaba se acrescentando nas dietas. Até chamar a atenção que em uma certa ocasião veio um professor do estado da Inglaterra, o professor Whitehead, que era um dos especialistas em vitaminas no mundo, e ele não mandava colocar colina na dieta. Agora ele recomendava colocar vitamina C, ao contrário do que a gente faz aqui, não é? De colocar vitamina C, ele mandava colocar, e até se surpreendeu que não se usava vitamina C de forma corriqueira dentro dos nossos premix, né? Então, a princípio, a ave é uma... Voltando a falar um pouquinho da colina, depois eu falo da vitamina C. Pode se encontrar, e não é difícil, uma deficiência de colina, e aí vocês vão encontrar paperose, né? É o momento que aquele osso se distorce sobre si mesmo, e ele perde os côndilos, né? O tendão escapa dos côndilos, e a ave fica, então, com a pata virada. Agora, tem que ter muito cuidado com isso no campo, porque existe muita confusão. O problema de pata não é um só.
O anemia de Pata tem várias causas e muitas delas são muito similares. Então, tem que realmente fazer uma necrópsia bem feita, examinar a cabeça de fêmur, a cabeça de tíbia ali para ver o que está acontecendo. Nem sempre é isso que eu estou falando de hiperose, aliás, normalmente não é, né? Nós estamos falando mais de condonecrose com osteomielite, e que não tem nada a ver com isso. Sim. E, na verdade, assim, tudo isso que você está comentando aí de deficiência é a gente está tendo uma aula aqui, pessoal, eu estou tô super feliz da revisão aqui que a gente está tendo com o professor. Mas, na verdade, assim, tá só explicando a deficiência, mas não necessariamente que isso a gente tenha, né? Essa seria uma outra... Eu vou deixar você terminar de falar das vitaminas, porque está bem legal. E aí, depois, comentar, né, da questão de que, desde que coloca na dieta, você praticamente não vê nada disso, né? Eu acredito, assim, que muitos dos nossos alunos nunca viram esses quadros, né? Pela questão de que realmente a maior parte dos requerimentos são atendidos sem que a gente nunca perceba esse tipo de quadro, né? Mas eu acho que é interessante a gente relembrar essas situações de deficiência que você menciona aqui, Ruth. Isso que tu estava falando, colocando um adendo aí, a gente não vê até ali, não é? Por exemplo, eu já tive casos assim que me chamaram no campo, que estava tendo um caso de diátese exudativa, que é o caso de deficiência de vitamina E ou selênio, e, na verdade, a empresa estava buscando em mim uma maneira de poder processar a premixeira, quando, na verdade, ele era com óleo extremamente oxidado. Então, ou seja, foi por um outro lado, ou seja, o premix estava legal, o premix tinha vitamina E e o selênio conforme tinha sido solicitado, mas o nível de óleo oxidado era tão elevado que causava problemas. Então, quer dizer, tem uma série de fatores que estão ao redor que acabam influenciando e que não necessariamente é a deficiência, né? Isso que a gente que eu queria assim, falar é justamente isso. Em princípio, tem os requerimentos, a gente até pensa assim, vitamina nem passa pela cabeça, às vezes, do médico veterinário. Eu não falo nem do nutricionista, porque o nutricionista, como faz parte da fórmula, ele está olhando isso. Mas o veterinário, quando ele está lá no campo e ele vai vendo alguns sinais clínicos ou algumas alterações de necrópsia, né, como você citou algumas, a última coisa que vem na cabeça do veterinário é a deficiência de vitamina, porque a gente tem essa ideia de que está tudo bem, né? E essa questão que você tá chamando aqui da interação dessas vitaminas com outros ingredientes da dieta, né? Então, óleo de má qualidade. Nossa, a gente que anda aí no campo, né, Ruth, a gente vê tantas condições ruins de armazenamento de azeite, de gordura. E aí você pega aquele frango no 20, 28 dias ali, que o nível de gordura em algumas dietas fica muito alto. E aí começa a ter problema, não porque faltou vitamina E no premix, mas, como você está dizendo, a qualidade dessa matéria-prima era tão ruim que ela usou essa vitamina, né? Os radicais livres que estavam presentes, né? Usou essa vitamina e inativou ela, porque, né, ela foi... E não chega nada na boca do animal. Então, assim, esse também era um ponto que eu queria que a gente conversasse sobre isso, sabe? Porque a deficiência extrema é uma coisa que, às vezes, a gente não está acostumado, não vê e não quer ver, né? Porque não é isso que a gente espera na produção animal, mas, principalmente, chamar a atenção das pessoas, né? Dos nutricionistas, dos veterinários, do pessoal que está nos ouvindo, para essa... margem, né, que tem até, eu lembro até de uma curva que o Kirk mostra, assim, de deficiência não, de deficiência de nutrientes de maneira geral, né, você lembra aquela curva que ele começa, assim, a deficiência, daí a margem que você tem ali de benefício, e depois ela também começa a ser tóxica, né. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho disso também, Ruth, para o pessoal, assim, essa questão até quando a gente pode pôr, que não adianta também encher a dieta de vitamina, que também não é a solução. Então, falar um pouquinho dessa questão, além da importância das vitaminas que você está falando, falar um pouco da questão dos níveis, né? Que pode ser bom, que pode ser tóxico, enfim.
Em termos assim de vitaminas, uma diferença, digamos assim, de minerais, é que os minerais acabam interagindo entre eles, às vezes sinergicamente, às vezes, na maior parte das vezes, antagonicamente, e um acaba interferindo no outro, e com isso a gente tem ou as toxicidades, que na verdade uma toxicidade mineral normalmente significa a falta de outro, porque um interferiu no outro, né? E agora, vitaminas, a preocupação, na verdade, seria bem mais a vitamina A e a vitamina D, né? As outras, elas realmente teriam que ser níveis bastante elevados para níveis talvez que nem se chegue no campo. A não ser, claro, com erro humano existe, né? Erro humano existe, mas não dando o nome de uma vitamina aí porque seria mais nada comercial, não é que a gente está conversando aqui, não seria esse o objetivo. Mas um amigo nosso de uma empresa estava testando uma vitamina, e essa vitamina era da vitamina D, né, dos metabólicos, e aí ele se enganou na hora de colocar, e colocou 10 vezes mais do que era o requerido. Claro que deu uma calcificação dos tecidos moles de tudo que era jeito. Aí ele disse assim, não, eu errei, mas eu me convenci que a vitamina é boa. Pelo menos ele chegou nesse ponto, valeu a pena. Mas, assim, outra coisa que também eu acho legal a gente falar é a questão de requerimento de vitamina e o melhoramento genético, sabe? Porque outro dia eu peguei um trabalho de 2023 que mostra, assim, a diferença, né, em termos de mecanismo redox, ou mecanismo de antioxidação do frango, quando ele vai mudando a idade dele, né? Assim, quanto mais velho, ele vai tendo mais oxidação, essa oxidação vai gerando mais marcadores de inflamação. Isso sem testar nada, Ruth, estou falando assim, só uma análise que eles fizeram ao longo da vida, depois te passo esse trabalho que vai ser legal a gente discutir sobre ele. Mas, assim, a ideia de falar sobre isso é assim, e requerimento de vitamina não é uma coisa fácil de fazer, né? Eu acho que você foi uma pessoa que trabalhou com essa parte de requerimento e é caro, é difícil analisar, é difícil fazer, não é muita gente hoje que faz isso, né? Até conversando com o Corver, que fez o capítulo de vitaminas do NRC, né? Que coordenou a organização desse capítulo, ele fala que o mais difícil era achar trabalhos recentes que falassem requerimento. Então, eu queria que você comentasse para o pessoal essa relação de um frango que cresce rápido, que a gente modificou com toda essa rapidez metabólica, e os requerimentos de vitamina que a gente usa ainda lá de trás. Assim, não sei se você pode falar um pouco da tua opinião. Por isso é que é interessante utilizar a metodologia que o pessoal de Viçosa usa, né? O Dr. Rostanho, lá com as tabelas dele, ele não tem um requerimento único, ele tem um requerimento em cima do ganho de peso. Então, não faz assim como a gente, como está dizendo no passado, botava um número ali. Então, conforme o animal vai ganhando mais peso, ele vai necessitando mais de vitaminas. Ele fez isso tanto para vitaminas como para minerais, dá para fazer esse ajuste, né? Agora, na verdade, realmente tudo está mudando, né? A vitamina C, por exemplo, que a gente dava como certo que a ave é uma das espécies que consegue sintetizar a vitamina C. Quem não consegue é o ser humano, o macaco, o morcego das frutas e o peixe. Todas as outras espécies conseguem, teoricamente. Mas com tanta alteração genética, aparentemente hoje não consegue mais o suficiente, tá? E digo mais, estou falando do frango, eu vou um pouco mais além, da matriz. Se a gente analisar a vida de uma matriz, e aí quando eu falo tanto matriz também me refiro a poideira ou matriz de corte, né? Ao longo da vida, ela vai perdendo a capacidade antioxidante do trato dela. Isso está provado com trabalhos que fizeram lá no México. Então, como é que a gente pode compensar isso? Tentando colocar através de vitamina E e selênio, né, que são os dois nutrientes mais importantes, digamos assim, não que os outros não sejam, né, no aspecto antioxidante, para poder satisfazer a necessidade ali da ave. Então, ou seja, esses níveis que normalmente se colocam dentro de uma dieta, não são aqueles níveis mínimos de NRC, que, aliás, se olhar no NRC mesmo, tu tem aquela curva, né?
E aí tu tem um ponto que diz assim, olha, aqui é a inflexão. Esse é o NRC. Por isso a gente coloca muito mais do que isso. A gente coloca níveis muito acima. Vai para a vitamina A, mesmo a exigência é 1.500. E a gente coloca 8, 10 mil unidades. Então, tinha essas margens de segurança. Mas margens de segurança foram feitas em cima de quê? Da experiência de cada um. Não tem uma margem de segurança assim, pode dizer, é isso aí. É tudo dentro da experiência de cada um. E os outros foram copiando uns dos outros, né? Veja só a distância entre vitamina A, 1.500 para 8.000, 10.000 unidades internacionais. É bastante mais elevado. Outra coisa, quando vai fazer o processamento dentro das fábricas de ração, né? Vai peletizar ou vai extrusar, no caso de pets, de peixe, né? Aquela que está na periferia ali, aquela aí vai ser destruída. Enquanto que aquela que fica no interior é a que vai segurar o requerimento depois dos animais. Mas esse sistema que o pessoal usa lá em Viçosa me agrada bastante, que é ajustar conforme vai ganhando peso, porque é realmente isso que interessa. Considera tipo, o metabolismo que você exige desse animal quando você quer um animal mais pesado, maior rendimento, menor rendimento. Vai acrescentando em cima disso. E assim, outro dia eu fiz uma conversa aqui com a professora Nilva e ela falou muito em modelagem, né? E citou a questão da questão de alguns aminoácidos que você altera, tamanho de peito. Para vitamina, existe alguma coisa nesse sentido, Ruth? Existe alguma informação assim que a gente possa considerar em termos de modelagem? Porque você citou esse do rostanho, né? Que está baseado nesse rendimento, mas existe modelo, existe informação? Não, esse do rostanho é um tipo de modelagem, né? Porque ele vai ajustando conforme a necessidade do animal. E que eu saiba é aquele que fez isso aí, e eu não conheço mais alguém que tenha feito nesse sentido. E por que, assim, Ruth? Vamos conversar um pouco. Qual que é a dificuldade de fazer, assim, se eu quero fazer experimento de níveis de energia, por exemplo, ou níveis de proteína, aminoácido, qual que é a dificuldade desse tipo de avaliação de requerimento para o caso das vitaminas? Eu diria que é margem de segurança mesmo, Beto. Tu pode fazer, uma coisa a gente fazer dentro da universidade, dentro de uma Embrapa, onde tu tem todas as condições ideais, tu vai botando níveis crescentes do que tu quiser, aí pode ser de aminoácido, de vitamina, e aí outra coisa é tu chegar no campo e tu tem um estresse. Que aí muda toda a história, ou seja, aquele nível que lá na instituição de investigação te deu que é como ideal, quem sabe lá no campo tu vai ter que botar aqui 2 ou 3 vezes aquilo. Então a gente volta ao lado empírico mais uma vez, dentro da experiência de cada um. Teve alguém que no passado fez uma tabela de todos os nutricionistas que tinham aqui no Brasil, qual eram os níveis que eles utilizavam de vitaminas. E o coeficiente de variação é enorme, porque cada um faz dentro da sua experiência. Mas é enorme, assim, não tem uma base. Outro dia eu vi uma apresentação do professor Gonzalo Mateu, onde ele fez isso na Espanha, sabe? Ele mostra assim, de vitamina E, por exemplo, pessoas utilizando 100 ppm até 10 ppm. Então, assim, uma variação absurda do que o pessoal usa no mercado. Mas aí, uma outra coisa que eu queria conversar contigo não sei se o pessoal todo está sabendo, mas na China teve uma fábrica de vitamina que queimou, né? Queimou recentemente. E essa fábrica, inclusive, já disse até janeiro ou fevereiro de 2025 não tenho como repor não tenho como repor a quantidade de vitamina que ela produzia, né? Até 2025 vai ficar esse déficit aí. Como é que acontece nessas situações, Ruth? Você que anda com nutricionista, o que eles fazem quando chega numa situação que nem essa? Até para chamar a atenção de que seria um risco que a gente tem em produção animal nessa condição específica nesse período que a gente teve, né? Desse acidente aí nessa fábrica da China que produzia vitaminas.
acredito que a gente vai ter que voltar ao nosso passado, quando é assim, porque as vitaminas realmente começaram a partir de 1900 e alguma coisa. Até então, qual é que era a fonte de vitaminas que tinha? Eram alguns ingredientes, identificar quais os ingredientes que tem a tal da vitamina. Não tem cão caçar com gato, né? Então vai ter que buscar alguma alternativa. E eu digo isso aí, Beth, em função até que quando a Venezuela começou a ter os problemas, né, não entrando do lado político da história, mas do lado mais da indústria, eles não podiam importar vitaminas e minerais. Chegaram nesse ponto, e a indústria deles não é ruim, né? A indústria avícola lá da Venezuela não é ruim. Aí o que fazer? Aí temos que, de repente, voltar a ingredientes que contenham essa vitamina e aí começar a utilizar dentro das dietas. Qual é a principal fonte vitamínica que tinha no início do século XIX? Era a levedura. A principal fonte era a levedura. Claro que hoje entende-se que levedura tem muito mais coisas que eram vitaminas que o pessoal talvez achasse que eram vitaminas, né? Mas era o que eventualmente vai ter que fazer. Se não tiver, vai ter que identificar de alguma forma ingredientes que contenham e passar a utilizar. Porque as exigências não são tão grandes, né, de vitaminas. Não é um absurdo. Não é, os níveis são níveis baixos, mas importantíssimos, né? Sim, se você não colocar, esse é o ponto, né? Então, às vezes o cara, vamos reduzir um pouquinho ali de 40 ppm para 20 ppm. Em princípio, talvez você não sinta esse efeito tão rápido, mas eu, que adoro imunologia, né, eu já passo para esse lado, né? Talvez assim, num rendimento, ou até fazendo um experimento na universidade, você poderia reduzir a 20, a 10, né? Estou falando ao acaso aqui. Mas quando você vai para o campo, você tem um estresse calórico, né? Imagina agora no Brasil, assim, o pessoal do Premix coloca no limite, né? Você falou muito da margem de segurança. Então, assim, quando tem à disposição, eu colocar 10 e colocar 20, vai ali e eu deixo essa margem e estou me protegendo, né? Agora, quando está faltando, eu vou colocar o limite, né? Porque é o que eu tenho para evitar que faça falta no mercado. Ou seja, todo mundo vai ter, mas vai ter naquele limite mínimo. E aí a minha grande preocupação, assim, eu imaginando aqui Brasil, América, né, o continente, o hemisfério sul, né, com o calor começando agora, né, e mais associado a esse limite de vitamina aí. Então, realmente abre uma possibilidade de que a gente tenha que pensar um pouco melhor, né, na questão imunológica. Não sei qual que é o teu ponto de vista. Não, sem dúvida, para esse lado aí, é lógico, a imunologia provavelmente vai ser afetada, né? Uma das coisas que tu falou anteriormente, sempre lembrar que antes que tu venha a demonstrar qualquer problema no campo, tu já demonstrou metabolicamente o problema que está acontecendo. Se as reações bioquímicas já não estão acontecendo. Para aparecer o problema, bom, aí vai levar um tempo. Que olha esse tempo, não são iguais as vitaminas. A tiamina pode te levar 4 ou 5 semanas para aparecer o problema. A riboflavina é imediato. Então, o armazenamento que ela tem, a reserva que tem, ela é muito pequena, enquanto que a tiamina é maior. Vitamina A, caso de matriz, vai te levar talvez algumas semanas. A vitamina D, talvez uma semana ou pouco, tu já vai ter o problema. Então, elas não são iguais, né? Tem isso aí. E aquele mínimo, a gente sabe que é o mínimo dentro das condições ideais, né? Não é o mínimo dentro do momento que tu tenha algum desafio. Não, e aí sim, aí realmente a parte imunológica vai pagar por isso aí. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que trabalhar com mais seriedade, lembrar um pouquinho dessas questões bioquímicas. E assim, ó, nesse tempo aqui tá muito bom conversar contigo, Ruth, mas já foi aqui quase 50 minutos de conversa. Já foi tudo isso. E a gente tá nessa conversa aqui, e o pessoal do aviário diz que a gente tem que limitar. Eu acho uma tristeza isso, porque eu podia passar horas aqui conversando contigo. Mas, assim, nesse sentido, eu adorei reaprender vitamina. Eu lembro que a primeira vez assim, que eu tive uma
imersão em vitamina foi num curso que você deu para a gente lá na Universidade de Jabuticabal, né? E aonde a gente se conheceu assim com mais né, com mais amizade, e você continua sendo esse mestre de vitamina que faz tudo uma coisa tão complexa como o ciclo de Krebs parecia uma coisa tão simples, né? Você vai falando tranquilo e é sempre um prazer aprender contigo, Ruth. Muito obrigada pelo teu tempo. E como faz parte, né, desse programa, a gente sempre deixa aqui no final, gosto que os meus convidados deixem uma mensagem, né, que pode ou não ser referente ao que a gente estava conversando aqui. Então, esse é o teu tempo, Ruth, para falar aqui. Lembrando que a gente tem, né, nos nossos seguidores aqui que estão em casa, que estão escutando a gente, tem muita gente que é da área, tem muito nutricionista, muito veterinário, mas tem bastante estudante que está começando, ou de vários níveis, aí, mestrado, doutorado, e tem o pessoal que é curioso e só quer saber o que a gente faz dentro da avicultura. Então, assim, para esse público bastante diverso, qual é a tua mensagem, Ruth? Obrigado. Bom, assim como muita gente tem personal trainer, a Beth sempre foi minha personal idol, né? Ela sabe disso também, de igual forma. Não, eu queria dizer, já que a gente tratou bastante de nutrição, nutrição é a base de tudo, né? Então, a partir de nutrição, a gente vai desenvolver um desempenho dos animais, vai desenvolver a parte imunológica. E, na verdade, quando tu busca, por exemplo, a mortalidade, o que é a mortalidade? Isso é uma consequência de uma imunidade. E a imunidade pode estar lá atrás, voltada na parte de nutrição. Então, é um conjunto, né? Nutrição, na verdade, é um conjunto, ou seja, faz parte de um conjunto de várias coisas que estão ao redor. E, principalmente aos estudantes, cada vez se torna mais difícil, talvez, o mercado de trabalho. E eu posso dizer a eles que estudem, né? Não tem outra maneira de fazer. Estudem, dediquem-se enquanto vocês tiverem tempo, agora o máximo que possam, para que amanhã depois vocês se tornem excelentes profissionais, como tem muitos por aí. Acho que seria isso, Beth. Obrigada, Ruth, obrigada. Eu considero assim que você é como o Marco Polo da ciência avícola, porque você anda em muitos lugares, viaja por vários países levando conhecimento, né? Enquanto naquela época os mercadores levavam outras coisas, você leva muito conhecimento. E eu agradeço o que você fez aí pela avicultura, não só do Brasil, mas mundial, trazendo muito conhecimento e preparando muitos de nós, né? Estamos hoje aí atuando, muitos nutricionistas foram seus alunos e continuam aí nessa situação. Então, muito obrigada pela tua atuação na avicultura. Obrigado, Beth. Obrigado a todos, tá? Obrigada, e para vocês que ficam, até o próximo episódio do Podcast Aviário. Hoje a gente teve aqui o professor Fernando Ruth falando de vitaminas e suas implicações na produção avícola.